A solução Alcochete para o novo aeroporto de Lisboa inclui a ligação ferroviária de alta velocidade Lisboa-Madrid e a terceira travessia do Tejo entre Chelas e o Barreiro. O governo de Luís Montenegro defende mesmo a antecipação da conclusão destes projetos com a compatibilização dos investimentos com Espanha. A verdade é que só em 2034 a viagem Lisboa-Madrid vai demorar 3 horas e será tão competitiva como ir de avião. Para já, a situação é esta. Os passageiros têm que apanhar 3 comboios e a viagem demora 9 horas. De Lisboa a Évora, a construção ainda nem sequer começou. Os 90 km de alta velocidade de Évora a Elvas só ficam prontos em 2025. E são os únicos. Do lado de Espanha, as obras estão muito mais avançadas. Os troços entre Badajoz e Placência e Toledo-Madrid já estão ao serviço. Os restantes estão prestes a iniciar. Daqui a 3 anos, o tempo de viagem entre as duas capitais ibéricas será 5 horas e meia, quase o mesmo que de automóvel. O governo defende a antecipação da construção de uma nova travessia entre Chelas e o Barreiro, para acelerar a ligação e diminuir para 10 minutos o tempo desta viagem. Para valorizar a alternativa da alta velocidade ferroviária, a aposta também passa pela ligação Lisboa-Porto, 1 hora e um quarto de viagem. O Parlamento Europeu afirma no novo regulamento para a rede transeuropeia de transporte que esta ligação é muito importante. Já a ligação Porto-Vigo, prioritária para o anterior governo, é apenas apontada para 2040. É a nova imagem do Tejo a partir da doca do Poço do Bispo em Lisboa. Nova é uma força de expressão, fala-se dela desde 1995 e este projeto é de 2009. Só não avançou porque o concurso foi anulado. Agora regressa uma ponte rodoferroviária, carros no tabuleiro superior e comboios no inferior. 6 faixas para automóveis, 3 em cada sentido e 4 para comboios, o que permite ter linhas separadas para alta velocidade e ferrovia convencional. Mesmo sem aeroporto, a ponte já estava prevista, pelo menos a parte ferroviária essencial, nos planos para ligar Lisboa e Madrid em comboio de alta velocidade, que o governo gostava que fosse possível em 2034, daqui a 10 anos. Mas com o novo aeroporto a ser construído em Alcochete, a nova ponte torna-se essencial. A única forma de ligar os passageiros ao centro da cidade de Lisboa num período de tempo aceitável. Ainda falta estudar as características da nova ponte, mas, ao que a SIC apurou, não fugirá muito ao que foi decidido em 2009. Uma ponte com cerca de 13 km, 7 dos quais sobre o Tejo. Entra em Lisboa por Marvila, como se vê nestas simulações, feitas há 16 anos, quando o projeto foi lançado pela última vez. É aqui que a nova ponte se liga à rede ferroviária já existente, liga-se à linha de cintura em Chelas e à linha do norte no Braço de Prata. Na margem sul, o tabuleiro vai até ao Lavradio, no Barreiro, e é daqui que segue para o novo aeroporto, para a Espanha, na linha de alta velocidade, e talvez para o Porto, também na linha de alta velocidade, que chegaria à margem norte do Tejo, no Carregado. Como no Barreiro, a ligação à linha do Alentejo, a nova ponte permite que muitos comboios que vão para sul deixem de seguir pela 25 de Abril e até ganhem meia hora na viagem até Setúbal, além de descongestionar a linha de cintura, o que pode permitir ter mais comboios para Sintra e para Almada, por exemplo. O governo regressa agora à sigla TTT, Terceira Travessia sobre o Tejo, que na verdade é a quinta, porque ali bem perto também se passa o Tejo, em autoestrada, no Carregado, entre a A1 e a A13, e pela Estrada Nacional, Vila Franca de Xira, Porto Alto, a única travessia que não tem portagens. Luís de Camões dá nome ao aeroporto após mais de 50 anos de indecisões, tem localização aprovada. Alcochete, em particular, garante margem de expansão física, acomodação de procura até praticamente o triplo da atual, a salvaguarda da manutenção e do crescimento possível do hub da TAP em Portugal, o fomento da capacidade intermodal de todo o nosso sistema de transportes. O Governo aceitou a proposta da Comissão Técnica Independente e o novo aeroporto vai situar-se a 45 km de Lisboa, entre Santo Estevão e Acanha, numa área de quase 4.000 hectares. Em 2030, com uma só pista, um ano depois, mais uma,
com capacidade, se necessário, para 3 ou 4 e com um custo previsto de 6,1 mil milhões de euros. Não queremos afetar de maneira nenhuma o Orçamento de Estado. E, portanto, a nossa análise dos recursos libertados pela concessão até ao fim desta concessão, acreditamos que é possível pagar este investimento. As ligações ferroviárias vão facilitar o acesso ao novo aeroporto e o Governo decidiu antecipar a linha de alta velocidade que irá permitir viajar entre Lisboa e Madrid em 3 horas. O projeto inclui também a terceira travessia do Tejo. A ponte entre Chelas e Barreiro irá reduzir em cerca de 30 minutos a viagem para o sul do país, menos 10 entre Lisboa e o Barreiro. A travessia prevista terá 4 linhas para comboios e 6 de circulação rodoviária. Estas decisões, apesar de rápidas, são ponderadas, fundamentadas e estratégicas para o futuro de Portugal. O Executivo decidiu ainda reforçar a capacidade do Humberto Delgado até aos 45 milhões de passageiros. A estrutura será desmantelada e encerrada quando o novo aeroporto estiver concluído, nunca antes de 2034. Todas e a todos, caras e caros portugueses. O Governo decidiu hoje a localização e denominação do novo aeroporto de Lisboa. A determinação de um plano de obras para o aeroporto Humberto Delgado e a conclusão dos estudos para a construção de uma terceira travessia do Tejo e a ligação ferroviária de alta velocidade entre Lisboa e Madrid. Estas decisões a que se juntam a descida do IRS, o início das negociações com os professores e os profissionais das áreas da segurança, da justiça e da saúde, o aumento do complemento solidário e a comparticipação a 100% de medicamentos para idosos, pensionistas e reformados mais pobres, a nova estratégia para a habitação em Portugal, Construir Portugal, entre muitas outras, são apenas o resultado de 32 dias de trabalho governativo após a investidura parlamentar do passado dia 12 de abril, num ritmo que vai continuar intenso por muito tempo. No que diz respeito a infraestruturas aeroportuárias, rodoviárias e ferroviárias, o Governo decidiu hoje o seguinte. Em primeiro lugar, aprovar o desenvolvimento do novo aeroporto de Lisboa, com vista à substituição integral do aeroporto Humberto Delgado no campo de tiro de Alcochete e atribuir-lhe a denominação de Aeroporto Luís de Camões. Em segundo lugar, determinar o desenvolvimento de um plano de obras no Aeroporto Humberto Delgado, que dê cumprimento aos investimentos adiados para a qualificação dos serviços já prestados e lhes acrescente investimentos que permitam maior capacidade operacional em movimentos por hora. Em terceiro lugar, mandatar a Infraestruturas de Portugal S.A. para concluir os estudos necessários para a construção da terceira travessia do Tejo e da ligação ferroviária de alta velocidade de Lisboa até Madrid. Caras e caros portugueses, como sabem, eu próprio, ainda como líder do maior partido da oposição, propus e contribuí para a definição de uma metodologia que ultrapassasse o impasse criado com o processo de definição da localização do novo aeroporto de Lisboa. Como afirmei na altura, conjuntamente com o Dr. António Costa, a criação de uma comissão técnica independente visava realizar uma avaliação ambiental estratégica comparativa de todas as localizações viáveis e habilitante para que o decisor político pudesse, no final, tomar uma opção. Disse nessa ocasião, como é justo dizê-lo, fez também o anterior Primeiro-Ministro, que um ano de trabalho da Comissão Técnica Independente não significava atrasar mais um ano
uma decisão que se aguardava há já 50 anos. Este ano de avaliação era imprescindível e a forma adequada para desbloquear o processo. Nem era uma precipitação irresponsável, nem era um adiamento passivo. Pois bem, com a autoridade de quem esteve ao lado do país e do governo quando era oposição, e de quem fez o trabalho de casa ainda antes de assumir funções, quero hoje, como Primeiro-Ministro, afirmar que estas decisões, apesar de rápidas, são ponderadas, fundamentadas e estratégicas para o futuro de Portugal. O interesse nacional não reclama apenas uma decisão. Reclama, isso sim, que se tome a melhor decisão com base na melhor informação. O Governo pretende fazer uma gestão rigorosa dos recursos públicos e alavancar um ciclo de prosperidade duradouro e sustentado em Portugal. Estas infraestruturas trarão mais comodidade aos portugueses e àqueles que nos visitam. Estas decisões estimulam a competitividade da nossa economia, aceleram a capacidade de atração de investimento e crescimento e promovem também a coesão territorial. Com mais investimento e mais crescimento económico, poderemos ter em Portugal um ambiente para pagar melhores salários e melhores pensões. E poderemos também criar as condições para termos a possibilidade de reter o nosso talento e de darmos esperança à nossa juventude. No que diz respeito ao enquadramento das decisões e, em especial, da opção de localização do aeroporto, gostaria de destacar ainda o seguinte. O Governo assume o aeroporto único como a solução mais adequada aos interesses estratégicos do país. Alcochete, em particular, garante margem de expansão física, acomodação de procura até praticamente o triplo da atual, a salvaguarda da manutenção e do crescimento possível do hub da TAP em Portugal, o fomento da capacidade intermodal de todo o nosso sistema de transportes. Esta solução gera ainda efeitos macroeconómicos no chamado Arco Ribeirinho Sul, criando uma nova centralidade económica e social. É um projeto que se irá desenvolver em terrenos públicos e que assegura a sustentabilidade, tendo já, como é conhecido, tido uma declaração de impacto ambiental que, entretanto, caducou. Caras e caros portugueses, vivemos tempos de incerteza e instabilidade na Europa e no mundo. Mas quero dizer-vos de uma forma muito direta que este Governo, apesar dessa incerteza e dessa instabilidade, vê o futuro de Portugal com esperança e com confiança. Esperança nas nossas capacidades. Esperança nos nossos recursos humanos, nos nossos jovens, nas nossas empresas e nas nossas instituições. E confiança. Confiança de que somos capazes de unir Portugal em torno de objetivos estruturantes e estratégicos. Confiança de que, se decidirmos bem hoje, abriremos a porta para sermos um país mais próspero e socialmente mais justo amanhã. Caras e caros portugueses, como escreveu Luís de Camões, as coisas árduas e lustrosas se alcançam com trabalho e com fadiga. A nossa filosofia é não perder tempo. A nossa estratégia é fazer tudo aquilo que depende de nós. A nossa ambição é fazer mais depressa e melhor do que os outros, para colocar Portugal ao nível dos melhores. A nossa vitória é a felicidade dos portugueses. Muito obrigado. Vou passar agora a palavra ao Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação
para vos dar em detalhe mais elementos sobre o conteúdo e o enquadramento das decisões que acabo de anunciar.